Tudo bem, Está gente valendo. querida. Deixa eu dar um ok aqui. Ah, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema trazido à nossa reflexão, o título é Uniões Antipáticas. E esse título, ou esse tema, está dentro do Livro dos Espíritos, a quarta parte, o capítulo um. Essa quarta parte do Livro dos Espíritos é aquela em que Kardec vai analisar, no capítulo um, as penas e gozos terrestres, ou seja, as nossas alegrias e os nossos sofrimentos, a nossa felicidade, a nossa infelicidade. E nesse primeiro capítulo, ele então se debruça em alguns temas que são classicamente temas relativos ao sofrimento humano. Por exemplo, perda de entes queridos, o suicídio, a ingratidão, o temor da morte. E dentre esses temas, Kardec então coloca as uniões antipáticas. É curiosa essa expressão, porque assim, a gente olhando a princípio, ou lendo a princípio, a gente imagina que sejam laços, que sejam vínculos de qualquer tipo, mas na verdade, quando ele se refere a uniões, ele está falando de casamento. E a época de Kardec, os anos 1800, né, o século XIX, os casamentos infelizes já eram uma fonte de sofrimento, tanto quanto hoje a gente vê que eles igualmente são fontes de sofrimento. A solidão é um problema no Ocidente, no mundo hoje, claro, mas ao lado da solidão, a gente tem muitas vezes pessoas que têm um relacionamento, muitas vezes um relacionamento de longa data, mas é um relacionamento que muitas vezes traz mais sofrimento do que propriamente bem-estar emocional para ambos os cônjuges, para as pessoas envolvidas nessa relação. Então, a gente vai ver o que Kardec fala sobre os casamentos infelizes, ou as uniões antipáticas, que são apenas três questõezinhas do Livro dos Espíritos, e que ele desdobra esse tema com muito mais propriedade, com maior aprofundamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou. Quando a gente tem, então, uniões, Kardec se referiu a casamentos. E antipáticas, eu fiz questão aqui de trazer uma definição do dicionário para a gente entender, inclusive, o impacto, a força dessa expressão, dessas duas palavras juntas. Antipática quer dizer alguém ou algo que desperta aversão, desagrado ou falta de afinidade. Então, um casamento ou uma união antipática, ela desperta esse tipo de sentimento nas pessoas que ali estão, ou uma aversão, ou um desagrado, ou uma absoluta falta de afinidade. Na época de Kardec, a França era um país católico e, como é até hoje para a religião católica, mesmo que a união fosse uma união antipática ou um casamento infeliz, não havia possibilidade de divórcio. O divórcio era tido, para o catolicismo, assim como ainda é nos dias de hoje, como sendo indissolúvel. Uma vez feita a cerimônia do casamento na igreja, ela seria para todo sempre. Mas vamos analisar do ponto de vista legal. Ok, a França era católica, o casamento era algo visto como indissolúvel, mas e do ponto de vista legal, na época de Kardec? E aí, fazendo uma pesquisa, a gente vê que o Código Napoleônico de 1804 previa o divórcio legal. Mas esse código ele é revogado por uma lei de 1816 devido justamente a pressões religiosas por parte da igreja. E ainda que o casal estivesse, naquela época, vivenciando a união antipática, a partir de 1816 não havia a possibilidade da separação legal. Kardec, portanto, ele teve na época uma visão um tanto assim rebelde em relação ao que era a realidade social e a realidade religiosa majoritária, porque ele vai aventar, ele vai alegar, ele vai trazer essa questão do divórcio, da separação, colocando na contramão do que era aceito ali na época em que ele viveu. E vamos retomar um pouquinho também essa questão da união. O que fazia as pessoas no século XIX se casarem?
né? As pessoas se unirem pelo casamento. Quando a gente olha a história do casamento no Ocidente, a gente vê que o casamento por amor, ele é relativamente recente, se a gente considerar toda a história ocidental. E que esse casamento por amor, por desejo de ambas as pessoas, por vontade, passou a ser realmente presente na Europa a partir do século 17 e 18, com a Revolução Industrial. Antes disso, como as pessoas se casavam? Por interesse, por conveniência, os casamentos eram arranjados. A partir da Revolução Industrial, com a participação da mulher já ali de uma forma inicial no mercado de trabalho, com a vida urbana crescendo mais do que a vida que era mais isolada, em pequenas comunidades rurais, passou a ser mais comum que a mulher e o homem fizessem um casamento não por conveniência nem por escolha da família. E no século XIX, apesar de da gente ver, né, essa união por livre vontade estar presente desde a Revolução Industrial, ainda era comum, na época de Kardec, os casamentos por conveniência. E acontecia o que aconteceu também na sociedade brasileira, em qualquer outra sociedade, que os casamentos infelizes ficavam lá, legalmente constituídos, mas havia infidelidade, havia constituição de uma outra família, claro, que pelo homem, não pela mulher, e os filhos dessas outras uniões paralelas eram chamados pejorativamente de filhos bastardos. Então, era um nome muito forte, eram filhos que não podiam ser reconhecidos legalmente porque eram filhos fruto de um relacionamento fora do casamento. E questões de gênero também envolvendo as mulheres nessa época, nos anos 1800, que não tinham ainda muita liberdade de escolha na hora de se casar e muito menos na França, né, como a gente viu, na hora de se separar. Já havia um movimento aí de libertação, uma participação da mulher no mercado de trabalho, mas na prática isso ainda era algo muito restrito. As mulheres ainda viam o casamento como sendo a única oportunidade, o único projeto possível de vida para elas, era a questão do casamento. E se casavam muito novas. Uma mulher de 30 anos, nessa época, já era considerada uma mulher já sem possibilidade de conseguir um marido, de conseguir uma união. Casavam-se, portanto, muito jovens, já começavam a ter filhos e muitas vezes não tinham como sair do relacionamento porque não tinham independência financeira, não haveria aquele apoio da família, e esse era o cenário, na época de Kardec em relação a esse assunto. Então, essas informações históricas que eu trago nos mostram o pioneirismo de Kardec ao abordar o tema na codificação. Então, no Livro dos Espíritos, com esse título Uniões Antipáticas, a gente vai ter três questões sobre esse assunto: a 939, a 940 e a 940A. E o desenvolvimento maior, como eu já disse, que Kardec vai dar ao tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. O que Kardec fala, então, sobre as uniões antipáticas e sobre a questão do divórcio? Eu fiz aqui um resuminho das ideias principais, tanto que ele traz no Evangelho, quanto nessas três questões do Livro dos Espíritos. Então, ele começa dizendo que as leis humanas mudam de acordo com a sociedade, a época e o desenvolvimento da inteligência. Isso é fato. Todos nós sabemos que as leis humanas elas são passíveis de mudança porque há um progresso social, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de valores, novas leis vão sendo implementadas à medida que o contexto social exige. Então, se a gente olhar para o progresso da legislação no Brasil nos últimos anos, a gente vai ver que surgiu um Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, depois surgiu um estatuto falando sobre a questão dos idosos. Recentemente saiu um outro estatuto sobre os direitos dos pacientes, que esse é bem recente mesmo, é de abril desse ano. Então, a lei humana, ela se modifica, né? Coisas que caem, que são abandonadas e que são modificadas, e novas leis surgem para regular diferentes aspectos da vida social que vão surgindo.
O aspecto divino do casamento, e aqui é um posicionamento de Kardec com relação à visão católica, né? O aspecto divino do casamento, dessa união entre homem e mulher, ou entre dois homens, duas mulheres, como a gente entende família hoje, se refere ao amor, se refere à afeição mútua do casal e à transmissão aos filhos, que poderão ser melhor, então, cuidados e educados. Então, um casal que se ama vai transmitir esse afeto, vai transmitir esse amor aos seus filhos, que com base nesse lar, que seria um lar de afeto, um lar de maturidade emocional, um lar de sentido para ambos os cônjuges, os filhos então cresceriam ali sob os cuidados e sob a educação de um lar que é um lar que tem um selo divino do amor entre os cônjuges. Então, reparem aqui o argumento de Kardec: uma coisa é a lei humana, outra coisa é a lei de amor, que é o que vale dentro da lei maior, que é a lei de Deus. Ele lembra então que casamentos arranjados, casamentos que são feitos apenas para atender o orgulho, a vaidade, a ambição, muitas vezes se tornam infelizes e promovem uniões irregulares e tragédias. Como a gente tem na história, né? Era muito mais comum na época de Kardec, mas ainda é comum nos dias de hoje. As pessoas se unem, o casamento desanda por N razões, por N motivos, as pessoas começam a viver uma situação de muita infelicidade e de muito sofrimento, acabam por buscar essa felicidade fora do casamento. Vem a traição, muitas vezes com a traição vem a descoberta, vem os crimes passionais, dando margem, por exemplo, que ocorram tragédias, né? Assassinatos, muitas vezes homicídios seguidos de suicídios, e trazendo para aquele contexto familiar uma gama de sofrimento, que é uma gama de sofrimento, um sofrimento muito pesado e que deixa marcas nos filhos, né? No caso dos casais que têm filhos. Então, diante disso, Kardec argumenta que o divórcio surge como uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. E por isso ele não é contrário à lei de Deus. Gente, eu sempre que eu recorro a Kardec, em qualquer tema que ele desenvolve, eu sempre me impressiono muito com o encadeamento da argumentação que ele faz, que é o que eu estou apresentando aqui dos dois textos, né? Então, ele fala que as leis humanas, elas são provisórias, elas são sujeitas à mudança, que o que é divino em qualquer relacionamento são os laços de amor, que os casamentos feitos para atender qualquer coisa que não seja amor, eles se tornam infelizes e dão margem a uma série de sofrimento, e que o divórcio, então, surge aí como uma lei humana, justamente para corrigir uma situação que foi criada por uma falta de maturidade ou por qualquer outra questão irrefletida na época da decisão de se casar. E que o divórcio, portanto, não é contrário à lei de Deus, porque se é a lei de amor que dá esse selo para a união e não existe amor, o divórcio nada mais faz do que separar separar legalmente o que de fato já está separado. E aí vem na questão 940, e eu fiz questão de trazer esse pedacinho da resposta dos espíritos a Kardec, o seguinte trecho, olhem bem o que vai ser trazido aqui. Essa, porém, é uma das infelicidades, os espíritos falando, tá? De que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que desagradam, dos que te desagradam? Vou repetir essa frase final. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Gente, isso é 1857. Divórcio era ilegal na França. E por algum tempo, eu acho que essa realidade só vai mudar ali na viradinha, né, para o século XX. E os espíritos já trazem essa reflexão
extremamente coerente, extremamente racional. Deus não constrange ninguém a permanecer junto daqueles que os desagradam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trago uma outra frase que tem o mesmo impacto que essa que está no item 4, que diz assim, lá no item 4 do capítulo 22: um dia perguntar-se-á o que é mais humano, caridoso e moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem mais viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Ponto. Simples assim. O que que é mais humano? O que que é mais caridoso? O que que é mais moral? Obrigar pessoas que muitas vezes se odeiam, vejam o termo lá do antipático, né? Que tem aversão uma pela outra, obrigá-las a conviver juntas, do que restituir-lhes a liberdade. Para a doutrina espírita, portanto, quando a gente recorre lá a Kardec, o divórcio é uma escolha apropriada quando os casais já não conseguem mais viver juntos e aquela relação simplesmente virou uma relação, como a gente costuma dizer na psicologia, tóxica para ambas as pessoas ali envolvidas. Vocês devem estar se perguntando, mas de onde que veio, no movimento espírita, principalmente brasileiro, a ideia, e eu vou falar para vocês uma expressão, que é uma expressão que eu sempre ouvi muito, da família do meu ex-marido, que é uma família do interior de Minas, que é a seguinte frase: casamento e mortalha no céu se talha. Vou repetir: casamento e mortalha no céu se talha. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é uma expressão me parece muito antiga, né? Um ditado popular. O que que essa frase diz? Que a hora da morte e o casamento foram arranjados lá no plano espiritual antes da gente renascer, antes da gente reencarnar. Ok, foi organizado como um projeto. Isso a gente vê em Kardec também, que nem tudo na nossa vida é um engessamento, nem tudo é um projeto totalmente fechado que a gente não possa mudar. Então, o casamento foi muitas vezes organizado lá no plano espiritual e as pessoas lá em espírito acreditavam que seria possível renascerem, casar e conviverem para se harmonizar, para ter uma vida plena, para ter uma vida plena de sentido, para ter uma vida feliz. E muitas vezes isso não acontece. Ok, não significa que a pessoa esteja obrigada a ficar nesse projeto até ao fim da vida. Eu gosto muito de uma colocação, e o Álvaro Crispino também, ele traz isso com uma certa frequência nas palestras dele, uma colocação de Joana de Ângeles no livro Plenitude, em que ela faz a distinção entre expiação e provação. Então, o casamento, ele pode ser uma provação e pode ser uma expiação. Quando ele é uma expiação, as pessoas de fato não têm como se separar. E era a realidade anterior à Revolução Industrial. As pessoas se casavam por interesse e não havia possibilidade concreta, principalmente para a mulher, de terminar um relacionamento e seguir com a sua vida. Não havia. Então, nesse contexto, a gente pode falar de expiação e de uma situação em que não há uma possibilidade diferente. É a realidade hoje das mulheres muçulmanas que vivem em países em que elas só conhecem muitas vezes os maridos no dia do casamento e os maridos também só as conhecem no dia do casamento. E para esse casal acabou, eles vão ter que ficar o resto da vida ali naquele relacionamento. Então, contextos em que a gente não tem escolha, nos lembra Joana, são contextos de expiação. Para todos os outros contextos, quando a gente tem escolha, não é uma expiação. A gente não é obrigado a gente não tem que, porque justamente nós temos a escolha de permanecer ou a escolha de escolhermos diferente, de fazermos diferente, de nos separarmos. No movimento espírita ficou muito essa ideia do casamento imortalha no céu se talha, considerando-se que o casamento seria um engessamento de um planejamento. Uma vez que você casou, você vai ficar com aquela pessoa até o fim da vida. E olhem que curioso, falando um pouquinho agora sobre o Brasil.
Só em 1977 o divórcio foi aprovado, tá? Na nossa sociedade aqui brasileira. Depois de muita resistência religiosa e de muita luta das organizações na época que queriam ver justamente essa possibilidade das pessoas terminarem um relacionamento infeliz e acabarem com esse tipo de situação de famílias secundárias, de filhos nascidos fora do casamento sem nenhum reconhecimento legal. Então, após muita luta, muita resistência, em 1977, o divórcio foi aprovado no país. E reparem, as mensagens mediúnicas, elas acompanharam e refletiram esses dois contextos. De 1950 até meados da década de 70, a produção mediúnica era uma em relação a esse assunto. De 1970, da aprovação do divórcio até os dias atuais, os espíritos que comunicavam por Chico Xavier e também depois por Divaldo Pereira Franco mudaram o posicionamento. Então, nesse primeiro período, que vai de 1950 até meados da década de 70, o discurso em relação ao divórcio era marcado pelas seguintes ideias. Se você pega uma mensagem, seja de Emmanuel, seja de Joana de Ângeles dessa época, esses espíritos diziam que o divórcio era uma alternativa ao suicídio ou ao homicídio, que as pessoas tinham que permanecer no casamento infeliz para evitar o agravamento de débitos e que a responsabilidade recaía sobre aquele que pedia a separação. Frases que a gente ouve dessa época. Olha, se você terminar o relacionamento com fulano, você vai ter que vir com ele na próxima e vai ser muito pior. Quem nunca ouviu isso no movimento espírita? Era o que as pessoas diziam. Olha, você vai terminar isso, você vai ser responsável pela quebra do planejamento reencarnatório, e aí na próxima encarnação vai ser muito pior. Isso fez com que as pessoas ficassem numa união em que nada acrescentava em termos de evolução espiritual, e que muitas vezes, naquele contexto de muito ódio, de muito desentendimento, de muita briga, de muito ressentimento, acabaram passando isso para as novas gerações, traumatizando as crianças e posteriormente adolescentes que conviveram com aquele exemplo de relacionamento. Então, esse primeiro período de comunicações era marcado por isso. Aí, o que que acontece? O divórcio é aprovado. Os mesmos espíritos que no período anterior se posicionavam dessa forma, nesse segundo período, as comunicações passaram a vir dizendo que o divórcio é uma solução para uniões infelizes onde não há amor, que a escolha deve ser respeitada e que condiz com imperativos pessoais de evolução. Então, a visão, a forma de abordar, a orientação é a seguinte: não está conseguindo levar adiante, ok. Tudo bem separar, tudo bem seguir com outro projeto. E isso passou a trazer uma leveza maior, uma coerência maior, principalmente no atendimento fraterno que acontece nas instituições espíritas. O divórcio passou a ser visto, então, como uma escolha. Eu gosto muito também dessa ideia que não é minha, do GPS, né, do nosso planejamento reencarnatório, como sendo um GPS que a gente traz natural. A gente tem várias possibilidades de escolha, né, dentro da aprovação daquilo que nós precisamos. Então, não deu certo aqui, a gente não consegue levar adiante aqui, e a gente resolve, no caso do divórcio, se separar, isso abre uma série de outras possibilidades. A pessoa escolher um outro alguém que também tem a ver com as suas necessidades de evolução, de progresso espiritual, e por aí vai. Quer dizer, há um reposicionamento em termos de lei de causa e efeito, à medida que a gente vai escolhendo, essas escolhas vão gerando consequências, e essas consequências vão sempre nos redirecionando para aquilo que a gente precisa em termos de progresso, em termos de evolução. Então, eu trago aqui, para ilustrar isso, um posicionamento de Emmanuel e um de Joana de Ângeles, que são posteriores ao divórcio. Então, Emmanuel, em Vida e Sexo, que é de 1994, ele diz assim:
Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio, em tempo algum. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. São eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão. Então, vejam, é um posicionamento de acordo com Kardec, porque Kardec já defendia isso. E por questões do nosso contexto social, e a gente sabe que a mediunidade tem isso, né? Quer dizer, os espíritos eles vão se posicionando de acordo com o contexto. O médium, como intérprete, ele pode muitas vezes dar o colorido da própria cultura, da própria experiência nas mensagens. E à medida que o contexto social muda, a posição dos espíritos igualmente se ajusta, se adapta a esses novos tempos, a essa nova decisão. A Joana de Ângeles, eu trago aqui o exemplo que para mim é o mais interessante dela, no livro O Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 5, ela tem um título, são três mensagens sobre separações, tá? Separações litigiosas masculinas, separações litigiosas femininas e separações harmônicas. Olha o título, separações harmônicas. Então, a Joana diz nesse capítulo de separações harmônicas que nessa modalidade de separação a harmônica mantém-se o respeito e o entendimento. Embora tristes, os parceiros encontram-se amadurecidos para futuras uniões. E ela defende nesse texto o direito de separar-se legalmente sem que as uniões sejam para toda a existência, o que veda o direito à felicidade, tendo em vista necessidades emocionais e espirituais. Então, pronto. Aqui está a leitura subsidiária dos dias atuais, da aprovação do divórcio para cá, colocando o posicionamento em relação a essa questão das uniões antipáticas, dos casamentos infelizes, dentro de um enquadramento mais justo, dentro de um enquadramento mais equilibrado. Porque percebam, eu já ouvi histórias, acredito que quem está há muito tempo aí no movimento espírita também já ouviu, que quando uma mulher espírita chegava no aconselhamento fraterno dizendo que estava, por exemplo, sendo agredida em casa, ou agredida verbalmente, ou agredida fisicamente, o que que era aconselhado a essa mulher? Que era karma, que ela tinha que ficar casada, porque essa situação que ela estivesse vivendo, porventura estivesse vivendo, seria um resgate de coisas que ela teria feito no passado, aquele homem, por exemplo, que a estaria agredindo. Mas reparem que isso foge exatamente a essa visão que eu trouxe de Joana também no livro Plenitude sobre expiação e provação. Vamos raciocinar juntos. Primeiro, quando o casal combinou lá no plano espiritual renascer, o marido, né, o então espírito que seria o marido e o espírito que reencarnaria como mulher para se casarem, os dois, ao fazerem um planejamento, o que que eles planejaram? Planejaram conviver bem, planejaram se respeitar, planejaram se amar. Ninguém, ao planejar um casamento, uma união, diz para o outro assim: olha, eu vou casar com você na próxima vida, mas eu vou te agredir, tá? Eu vou te agredir verbalmente, eu vou te fazer sofrer. Ninguém fala isso. A gente, quando planeja, a gente planeja dentro das diretrizes e dos valores, que seriam aqueles que nos levarão ao nosso progresso espiritual, e a gente promete que a gente vai ser assim a nossa melhor versão. Reparem que quando alguém chega e começa a mudar a atitude e agredir o outro, isso está fora do combinado. Se está fora do combinado, você não é obrigado a ficar ali. Você fica se você quiser ficar. Porque há pessoas que aguentam.
Há pessoas que conseguem ir convivendo com aquela situação e vão ali até o fim da vida, sofrendo aquela união infeliz, aquela aversão, aquela. Eu gosto de falar de inimizade íntima, né, que muitas vezes se forma. Mas isso é uma escolha que a pessoa faz, né? Seria um pouco aquela ideia que Jesus coloca para a gente de caminhar mais 2.000 passos além dos 1.000 que você já caminhou, de dar a capa além de você ter dado a túnica. Quer dizer, pessoas que conseguem ir além, ok. Há quem consiga, mas há quem não consiga. E eu sei que ao trazer essas questões todas, né, que o assunto, claro, não é simples. Hoje no Ocidente não existe mais o casamento arranjado, né, contra a vontade dos novos, né, mas essas situações ainda muitas vezes persistem, né, o casal fica ali sem saber muito bem o que fazer, fica naquele medo da mudança, naquele medo de terminar o relacionamento e aí ter que enfrentar a solidão, o recomeço, sim, dá muito medo, né, situações diferentes, mudar dá sempre um medinho na gente. E é por isso que eu trago agora também uma contribuição, que é da Joana, mas também vou trazer um pouquinho da psicologia, porque quando a gente, hoje no Ocidente, que a gente tem liberdade de escolher quem a gente vai casar, quando a gente resolve morar junto, união estável, qualquer arranjo, seja em que tipo de relacionamento, heteroafetivo, homoafetivo, a gente, quando casa, a gente está cheio de boas intenções, né? De expectativas grandiosas que vai durar para sempre, as juras de amor eterno, aquela paixão, aquela intimidade, os ideais que a gente constrói de uma família unida, de uma família feliz por toda a vida. Todos nós passamos por isso, né? E aí é caso de perguntar em que momento um dos dois, né, ou ambos, deixaram de investir afeto, deixaram de investir energia nessa relação. Em que momento que os desentendimentos ali começaram e essa relação, que era uma relação de tanto amor e de tanto afeto, se tornou uma aversão, né? Eu gosto dessa imagem da definição de antipático, né, que é bem forte, né? Tornou-se uma união aversiva. Gente, isso não acontece de uma hora para outra. Não acontece. A gente usa muito essa imagem da plantinha, né? Quer dizer, se você pega uma planta linda, mas se você não rega, se você não coloca ali os nutrientes necessários ao florescimento, se você não vai ajustando ali, né, fazendo aquela poda necessária de vez em quando, há uma chance muito grande daquela planta se estiolar, daquela planta morrer, daquela planta vir a fenecer. Por falta de cuidado. Casamento é a mesma coisa, assim como qualquer projeto na vida da gente. Então, a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, na mensagem intitulada Responsabilidade no Matrimônio, ela traz alguns sinais de alarme para que a gente fique atento nas nossas relações, né? Eu sei que aqui, provavelmente, há pessoas que têm um relacionamento longo, né, e de bem-estar de longos anos, há aqueles que são recasados, há aquelas pessoas que estão pensando, talvez, em se casar, há aqueles que estão ali no meio do caminho, no início. Então, a Joana dá aqui algumas pistas, que são o que ela chama de sinais de alarme, que a nossa união pode não estar indo bem. Silêncio injustificável quando os esposos, né, as esposas estão juntos ou juntas. Então, é aquela coisa das pessoas estarem ali no mesmo espaço, almoçam, jantam, vão a restaurante e não conversam, né? Aquele silêncio. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Isso aqui, então, vou descrever uma cena e vocês já devem ter visto isso, ou até experienciado isso. Ó, essa questão do tédio. Quando a pessoa está com o companheiro ou com a companheira, fica assim no modo entediado. Quando encontra um amigo, é uma explosão de alegria e de felicidade. E aí você olha assim, nossa, o fulano ou a fulana, quando está com companheiro ou companheira, está sempre naquele modo ali meio entediado, meio sério. E quando encontra com um amigo, ou vai sair com um amigo ou com uma amiga, é aquela explosão de felicidade, de alegria, de contentamento. Tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, se você sente tédio sem nenhuma explicação ao lado do companheiro ou da companheira, algo na relação está deixando a desejar.
A raiva disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. Então, são aquelas pessoas que ficam rosnando quando alguém fala alguma coisa, né? O companheiro ou a companheira dá uma opinião, fala alguma coisa, e a pessoa tem um gesto, fala alguma coisa entre os dentes, ou tem um gesto de irritação. Isso também é um sinal de alarme. Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então, é o casal, né, os parceiros, que eles simplesmente fogem para seus afazeres solitários e em nenhum momento querem discutir as questões do lar, as questões comuns, né, à vida da família ou à vida de casal. Irritabilidade quanto mais, sempre que se avizinha do lar. Aquelas pessoas que preferem estar em qualquer lugar, esticar o dia de trabalho, porque quando sabem que tem que ir para casa, sentem aquela irritação. Desinteresse pelas questões e pelos problemas do outro, falta de intercâmbio e de opiniões, atritos contínuos que ateiam fagulhas de raiva, capazes de provocar incêndio em forma de agressão dessa e daquela maneira. Então, essa mensagem, né, eu convido vocês a lerem, né, Responsabilidade no Matrimônio do SOS Família e rever essa listinha, né? Claro que há outras características aqui de uniões infelizes, mas aqui ela dá o que ela chama de sinais de alarme para a gente perceber, porque há muito que se pode fazer quando uma união começa a dar problemas, muito que se pode fazer, mas algo precisa ser feito, né? Diante do divórcio, então, a gente sempre deve refletir antes de tomar qualquer decisão, né? Essa decisão nunca deve ser impensada, nunca deve ser impulsiva, seja para casar, seja para se separar. Antes de partir nesse projeto de união a dois, tentar fazer algum tipo de aconselhamento psicológico, porque o aconselhamento psicológico ele é sempre isento, é um olhar de fora que vai ver até antes que as pessoas se casem. Um terapeuta de casal, ele consegue antecipar os pontos de problema, né? Ele consegue ver, ao conhecer ali as características de um e de outro, o que que pode acontecer com mais frequência em termos de conflito entre aquele um casal e já começar ali a fazer um trabalho ou a mostrar essa possibilidade para que aquele casal fique atento quando essas situações surgirem. Percebam que todo relacionamento vai ter altos e baixos, todo relacionamento vai ter conflitos, todo relacionamento vão ter aqueles momentos em que a gente lembra com muita alegria, com muito bem-estar e outros que a gente lamenta. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas isso não quer dizer que o casamento em si, a relação em si, tenha desandado. Pode ser que aquela relação precise apenas de um ajuste. Para isso, o casal precise de auxílio, precise de ajuda. Há que se considerar também a questão obsessiva, a questão de influência espiritual que pode acontecer. Então, lembrar que esse componente, nós que somos espíritas, a gente sabe dessa possibilidade. Então, um e outro, ou ambos, podem estar sob influência, e isso também pode ser tratado com a terapêutica espírita. Trago um olhar também agora da psicologia de alguns fatores que são interessantes a gente considerar para o sucesso das relações conjugais. Primeira, sensibilidade de um parceiro para com o outro, validação dos sentimentos mútuos e de suas habilidades de comunicação e gestão de conflitos. Então, nós nos interessarmos verdadeiramente pelo nosso parceiro ou parceira, nós validarmos aquilo que eles sentem, né? Nunca usar a expressão, isso é besteira, isso não é nada, invalidando os sentimentos de alguém. Então, procurar ter esse interesse genuíno, que com a rotina a gente acaba um pouco perdendo isso. A compatibilidade sexual, a satisfação com a vida sexual é muito importante e isso também pode ser ajustado, porque as pessoas são diferentes. O casamento ele vai mudando, quem é casado há muito tempo, o casamento vai mudando ao longo do tempo, porque a gente muda.
também ao longo do tempo. Há um tabu muito grande ainda envolvendo a questão sexual em casamentos longevos, em pessoas de mais idade, e isso é apenas um tabu e um estereótipo que a sociedade criou. Então, pode ser que alguns casamentos estejam sofrendo de alguma forma por falta aí desse ajuste na questão da satisfação com a vida sexual. Joana também tem mensagens que ela fala sobre isso. Fazer um registro dos momentos mais felizes a dois para lembrar como e por que se apaixonaram um dia, que é das questões que a gente costuma fazer quando atende. Eu não faço terapia de casal, mas quando a gente atende individualmente e na clínica surge uma satisfação com o parceiro ou a parceira, a gente procura resgatar isso, mas por que que casou? O que que te atraiu na pessoa? Que bons momentos que foram vividos até então? Qual a razão das pessoas terem se unido? E muitas vezes as pessoas começam a trazer muita coisa boa, que fica soterrada no meio dos desentendimentos mais recentes, dos conflitos mais recentes. Então, fazer uma espécie de registro, seja em foto, seja numa espécie de álbumzinho com descrições de viagens, de comemorações, de coisas bacanas que o casal viveu para lembrar de quando em quando. Eliminar do nosso pensamento, principalmente quem vai ainda casar, ou quem está no início do casamento, as idealizações do casamento. Pensar na alma gêmea, na tampa da panela, na metade da laranja, na cara metade. Gente, isso tudo são ideias que só atrapalham um relacionamento saudável, né? Não existe tampa da panela. As pessoas são diferentes, ninguém é metade de ninguém, ninguém vai preencher as nossas necessidades integralmente, porque nós somos seres singulares, né? Seres diversos, seres independentes em termos de desenvolvimento espiritual e psicológico, emocional. Perguntar-se se, apesar das tensões na relação, existe algo que vale a pena e que mereça ser preservado. Então, parar e pensar o que o relacionamento tem de bom hoje. E partir disso que tem de bom e ampliar, e tornar aquilo mais frequente, também interessante. E, finalmente, né, outra dica importante seria justamente ou a terapia individual ou a terapia de casal, mas antes do casamento ir para a UTI. Porque quando o casamento chega na UTI, gente, normalmente não tem mais jeito. Já é muito ressentimento, já é muita agressão, já é muita coisa para conseguir harmonizar. E a importância da terapia de casal é justamente para o casal se ouvir, porque às vezes não consegue um ouvir o outro. E a presença de um mediador, que seria esse psicólogo, esse terapeuta, consegue fazer com que as pessoas se escutem e consigam resolver melhor as suas questões. E eu gostaria, né, de encerrar dizendo, né, a vocês que estão aqui, as pessoas que ouvirão esse estudo posteriormente, que se você vive uma união antipática, se você vive uma união até pior que antipática, uma união considerada tóxica, há muita coisa que você pode fazer. Há algo que pode ser feito antes de tomar a decisão da separação, quando essa união, o nível de toxicidade, digamos assim, não é muito alto, então muita coisa ainda pode ser feita. Que se você está vivendo uma situação, uma união em que já a agressão já está instalada, o sofrimento já é muito grande, que não tem problema nenhum do ponto de vista espiritual, a decisão da separação desde que feita de forma harmoniosa, como nos lembra ali a Joana, principalmente levando-se em conta, acho que a presença, né, de crianças ali, de filhos. E para os que estão vivendo as alegrias da vida a dois, que não estão numa união antipática, não estão numa união em crise, que ainda navegam nessas águas serenas do amor, que não abandonem o investimento emocional na conjugalidade. A conjugalidade é uma construção. A felicidade é uma construção. Nada na vida da gente floresce sem que a gente tome as decisões e que a gente invista aquilo que precisa ser investido para esse florescimento. E é isso que eu desejo a todos e todas. Que Jesus nos abençoe sempre na melhor decisão e nesse esforço cotidiano que a gente deve fazer para que tudo dê certo na vida a dois. Maravilha, Taninha. Obrigado pelas palavras, pelo estudo.
É, eu vou parar